Que você se mostra com tudo. É o teu corpo que faz a sociedade ter progresso. É o teu corpo que faz a arte crescer. É o teu corpo que faz a religião ocupar espaço. Então, no final da conta, você pensa, mas quem é que executa? Teu corpo. Teu corpo não é só o depositório, o depósito da alma, do espírito. Mas aí é desenvolvimento, seriedade. Eu estou fazendo a revisão para vocês, preparando para a corporeidade. Vai lá, depois volta aqui. Professor, são só 3 apostilas. Para a corporeidade, 3 apostilas. Essa apostila aqui é o quê? Teoria de Tem mais 2. Olha, a melhor maneira de vocês esclarecerem essas dúvidas agora é simples. Depois vocês vão lá na pasta de corporeidade e pedem para ver a pasta. Aí vocês matam a dúvida. Agora são 3. Sim. Mas eu sugiro que a gente use essa pasta para corporeidade. Essas possíveis dúvidas, depois vocês tiram, indo lá embaixo e ver as pastas. Vamos tentar ganhar tempo para a disciplina. Ele perguntou quem foi o Karl Marx. Karl Marx, numa das apostilas, é citado um grupo de racionalistas. Hume, Bacon, Rousseau, eu não lembro todo. Aí o último é Karl Marx. Karl Marx era um alemão, a origem dele é a filosofia e a economia. Ele era racionalista, ele acreditava que o progresso humano passava pela razão. Quando ele diz isso, de cara ele está dizendo que ele não acredita em religião. Para ele, é o conhecimento da ciência que transforma alguma coisa em progresso. É a ideia de mesa que você vai desenvolver com alguma matéria, uma madeira, por exemplo. Então, para ele, o desenvolvimento é todo material. Ele não acredita em religião. Então, logo de cara, ele está descartando 2 teólogos. Quais são? Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Se eu disser numa questão de prova que o Karl Marx foi totalmente influenciado por Agostinho e Tomás de Aquino, passa por cima, está errado, não faz sentido. Ele é totalmente materialista. Professor, e quando você diz que o Marx ele é empirista? Sim. Empirismo quer dizer observação e experiência. É o método da ciência. Eu faço uma proposta na ciência e depois vou observar para saber se essa proposta é verdade. Eu não posso dizer que esse carro que eu estou olhando bem aqui é mais veloz que o carro do Fórmula 1. Eu vou precisar fazer um empirismo, ou seja, uma experiência. Vou levar os 2 carros para o autódromo, pegar 2 motoristas que eu chamo de qualificados e botar eles para correr com medir as velocidades. Mas nesse caso aí não influencia a habilidade dos motoristas? Não, porque os 2 são qualificados, têm a mesma qualificação. Aí vai valer a estrutura do carro, o motor dele, a capacidade que ele tem de correr ou não. Sim. O teste do método é uma amostra de empirismo. Toda a ciência é empírica. Nunca na ciência eu posso dizer alguma coisa do tipo, eu acho, eu penso na vida, eu sei ou eu não sei. Se eu disser uma coisa aqui na ciência, vocês têm o direito de duvidar, mas vocês vão ter que provar que eu estou errado. Eu digo, olha, a minha experiência foi assim, assim, assim. Aí você anota e depois vai repetir todos os meus passos. Aí você vai fazer empirismo, igual que eu fiz. É claro que você pode ter um resultado igual ou diferente. Aí depois você vai ter que saber o que foi que houve, se ele repetiu todos os meus passos. E vamos dizer que você consegue um resultado diferente. Aí você duvida e vai repetir o mesmo experimento. Ele pega todas as orientações, repete igualzinho e tem um resultado igual ao meu e não o teu. Então eu fiz errado. Não, alguma coisa do teu procedimento. De repente, vamos dizer que foi a temperatura ambiente que atrapalhou. Ou então, vou dar uma hipótese ridícula. Na minha experiência, as pessoas que participaram
tinham em torno de 50 quilos. De repente você tinha pessoas com 15 quilos, 20 quilos. Às vezes um simples detalhe pode modificar o experimento. Então é por isso que fazem todas as experiências empíricas. Empírico experimental de campo, Exato. empriorismo. Em ciência, a gente nunca pode afirmar nada. O que já é diferente, por exemplo, do campo religioso, que na religião existe o dogma da fé. Ou você crê ou não crê. Se você crê, acabou, você não precisa de prova nenhuma. É a fé que faz eu acreditar. Tem uma moça, eu não sei dizer quem é, porque vamos dizer que eu estou mexendo no sexo dela, e ela acredita que uma determinada equipe de São Paulo só tem anjinho. Se eles for pensar no ponto de vista religioso, ela diz, olha, quem disse foi o anjo do Senhor, se o anjo disse, então é verdade. Mas como nós somos cientistas, duvido, eu vou contigo nas delegacias do menor para saber a preferência esportiva daqueles anjinhos que tem lá. Alguém? Mas a ciência, no caso, não seria uma coisa de crença também? Quem é cientista É uma que ele crença crê na demonstrada, ciência. é uma crença empírica. Não é eu creio porque eu creio. Eu creio porque eu tenho provas. Eu tenho fatos. Eu estou baseado em fatos. Eu tenho aquilo que chama de evidência. Eu não vou dizer para ti que eu acho que eu vi ela saindo de uma determinada festa, o Caldas Country da vida. Pois é, você crê na sua resposta. Mas se eu abrir lá e bater uma foto e está aqui, eu tenho que comprovar, isso é evidência, você não tem como refutar. Ou se você quiser refutar e rebater. Se você quiser rebater na ciência, você tem que emitir igualzinho. Mas na fé não precisa nada disso. No campo religioso, eu tenho fé, eu creio, acabou, morreu a história. Na filosofia, o conhecimento ele é aberto. Eu digo, olha, a minha opinião é essa. E você diz, a minha é aquela, acabou. Eu não preciso te convencer de nada, você não precisa me convencer de nada. Isso na filosofia. Já na ciência, se você duvidar de mim, prova que eu estou errado. E o detalhe, eu não vou só dizer, eu vou trazer uma série de provas. Eu vou trazer gráficos, eu vou trazer provas. Eu vou demonstrar aqui na frente de você. Por isso que, de certa maneira, o conhecimento mais bonito, mais humano que existe é da ciência. Porque isso eu estou dando da minha cara a tapa para vocês. Já na ciência, na religião, você não se expõe. Relacionamento envolvendo a máquina, sobretudo as máquinas da comunicação como o computador e o ser humano. O primeiro texto de contemporaneidade fala disso, que diz que agora mudou esse relacionamento pelo avanço tecnológico muito grande, então a vida humana passou a ser condicionada pelas máquinas. Eu tenho o celular no bolso, vocês também. Então a mídia, a comunicação passa pelo celular, passa pela rede social do computador. Muitos dos serviços que a gente diz que são progresso na sociedade, muitos deles estão ligados a esse tipo de progresso tecnológico. E também a própria tecnologia, ela tem tentado, entre aspas, buscar um corpo perfeito, fazendo pesquisas com celular novo, tentando produzir um ciborgue, e ao mesmo tempo volta, só que mudando o contexto, a ideia do corpo perfeito. Agora eu vou procurar um personal trainer para eu conseguir de corpo. A Fabi ela vai arrumar uns 2 silicones, a Daniela vai arrumar também outro silicone, ou seja, a gente começa de certa maneira, aproveitando o progresso tecnológico, o progresso da medicina, da biologia, das ciências em geral, a gente tenta retomar o corpo perfeito grego. Então volta tudo como antigamente. Acaba voltando. Porque alguém disse isso, que a história é assim. Ela começa, vai no ponto, depois volta ao mesmo ponto. Aí vai novamente, você vai o tempo todo nessa luta. Vai e vem, vai e vem. Tem mais, vai cair. Coloca as dúvidas. Merleau-Ponty do Karl Marx. Sim. Qual é?
O Karl Marx era materialista, né? E Correto. o outro cara é mais pensamento religioso. Não. Se fosse prova, você ganhava meio certo, porque de fato o Marx, ele é materialista. O conhecimento para ele acontece pela demonstração do pensamento, pela ciência. Não, o outro é pelos sentidos, né? Mas isso, agora sim. Mas mesmo assim, só para complicar a tua vida, ele tem alguma diferença em relação ao Karl Marx? Ele despreza a razão, por exemplo? Não. Ele apenas diz que ela vem depois do sentido. Eu apreendo a realidade com o meu sentido. Depois que a mente está aqui, o corpo está separado. Para ele é integral. Ele combate essa dicotomia. Aí uma curiosidade, quando a ciência começou, já no período do Renascimento e Humanismo, ainda havia essa crença de que o corpo ele executa as funções dadas pelo cérebro. Só que à medida que a ciência foi avançando, essa visão começou a cair por terra. Por exemplo, o próprio Karl Marx, ele combate, porque ele diz que você faz o progresso social com o teu corpo. A tua cabeça faz parte do teu corpo, o cérebro que está dentro da cabeça faz parte do corpo. Então ele tem uma visão integradora. O Merleau-Ponty tinha a mesma visão também. Karl Marx é mais contemporâneo. Sim. Ele veio do século XIX, mas o pensamento dele influenciou o século XX todinho. Tanto é que o sistema político, o comunismo socialista, foi baseado na visão dele. Então, para te ver como ele não é um Rousseau que apareceu no pensamento e não foi além disso. Não, ele saiu do pensamento e foi para a vida pública. Hoje é muito comum você ouvir alguém dizer, está um pensador marxista, a visão de mundo daquele sujeito é marxista, o modo como ele encara o mundo é marxismo. Muito racional. Muito racional, totalmente racional. Isso é. Hã? Não necessariamente. Eu quero crer que, se você tem uma postura religiosa, você vai à igreja, a fé tem que ser exercitada, aí você deixa a ciência lá para de fora. Mas quando você vai para o laboratório, aí a religião é que não entra, porque senão um método vai atrapalhar o outro e você não faz bem nada, nem na religião. Fazia bem essa visão, né? Fazia. Diga. Quando você colocou Uma era do corpo bonito, perfeito, classicamente, era da Grécia Antiga. E outro da Grécia, da Roma Antiga, a Roma estava dominando o mundo militarmente. Então, para eles, a referência não era um corpo para admirar, mas um corpo para dominar. Sempre para ir para a guerra, para formar posse de terra, de riqueza. Então, essa era a ideia da Idade Antiga. Aí quando chega na Idade Média, muda a visão. Agora que a visão é religiosa, então o corpo ele tem que louvar a Deus. Então é muito comum nesse período vocês verem ilustrações e fotos de pessoas sempre olhando para cima, contemplando Deus, em posições de oração e ajoelhadas. Então não havia um movimento dinâmico do corpo. O corpo estava sempre estava sempre interior. E o corpo também era vigiado, porque eles acreditavam que o corpo podia tirar as pessoas do caminho do Senhor.